Querido, a paz do Senhor, glória a Deus, que maravilha. Você sabia que a saga do grande patriarca Abraão, a sua história, é uma das mais belas, das mais lindas histórias que estão no cânon sagrado, registrada nas seletas páginas da Bíblia Sagrada. Abraão, ele aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis, no capítulo 11, no versículo 26. Em sua trajetória como Abraão, vai a ter Gênesis, no capítulo 16. Abraão significa pai exaltado, e a partir de Gênesis 17, o seu nome é mudado. Deus muda o seu nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Em Gênesis 12, 4, Abrão tinha 75 anos de idade. Em Gênesis 16, versículo 1 ao 4, Abrão foi pai de Ismael aos 86 anos de idade. Em Gênesis 17, versículo 1 ao 5, Abrão, com 99 anos de idade, o seu nome foi mudado para Abraão. O chamado de Abrão ocorreu juntamente com uma aparição de Deus a ele. Deus apareceu a Abrão, embora Moisés só menciona essa aparição quando Abrão já estava em Canaã, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Estevão, o diácono Estevão, nos diz que Deus apareceu a Abrão ainda em Ur dos Caldeus, em Uz, em Atos 7, 2, Atos capítulo 7, versículo 2. Estevão, ele esclarece a época em que Abrão recebeu o primeiro chamado de Deus. Aleluia, glória a Deus. Estevão, ele esclarece que não foi em Harã, e sim em Ur. Quando Estevão estava diante de seus incrédulos irmãos judeus, ele recontou a história do povo escolhido de Deus, começando pelo chamado de Deus na vida de Abrão. Estevão, ele respondeu lá em Atos capítulo 7, versículo 2 e 3. Varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Oh, coisa tremenda! Amado, é importante também dentro deste contexto falarmos sobre os filhos de Abraão. Abraão teve 8 filhos. A Bíblia fala dos filhos de Abraão em 2 sentidos. O sentido físico, ele teve 8 filhos, foi pai de 8 filhos. E no sentido espiritual, são incontáveis os filhos de Abraão. No sentido físico, Abraão teve 8 filhos: Ismael, Isaque, Zirã, Joquissã, Medã, Midian, Isabaque e Suã, sendo que Isaque foi o único herdeiro da promessa da aliança. O primeiro filho de Abrão foi Ismael, através de Agar, a serva egípcia da sua esposa. Nós encontramos relatos em Gênesis 16, versículo 1 ao 4. E o primeiro filho de Abraão, depois que seu nome foi mudado, que foi realmente o filho da promessa, por isso que alguns textos da Bíblia chama o seu único filho, quando ele foi levando em sacrifício Isaque para oferecer a Deus, que Deus pediu a ele: leve-me e sacrifica o teu único filho. Por que único filho? Porque foi o único filho que ele teve com a esposa dele, com Sara,
foi o filho da promessa, o qual Deus prometeu que era das entranhas, era de Sara que sairia o filho da promessa. Sarai era estéril e o Senhor abriu a sua madre e ela ficou gestante do filho da promessa. Isso aqui é algo tremendo. Então, o primeiro filho de Abraão foi Isaac, com Sara, a sua esposa, em Gênesis 21. Então, Isaac era o filho que Deus havia prometido a Abraão, em Gênesis 15, 4 e 5. Então, após a morte de Sara, Abraão teve mais 6 filhos através de Quetura, outra concubina. E esses filhos aí, está em Gênesis capítulo 25, versículo 1 ao 6. Os filhos de Quetura tornaram-se pais das tribos árabes que viviam ao leste de Israel. Já no sentido espiritual, Abraão tem um número incontáveis de filhos. Contudo, esses filhos de Abraão não são aqueles que possuem o mesmo sangue de Abraão, mas aqueles que possuem a mesma fé de Abraão. Sim, Abraão gerou filhos que deram origem a diferentes povos, mas a promessa de Deus a Abraão seria que ele seria pai de muitas nações. Encontra o seu cumprimento aí pleno, essa promessa, no fato de que muitas nações que nem mesmo possuem qualquer ligação sanguínea com ele, são abençoadas ao participarem das bênçãos, das promessas, da aliança que Deus fez com Abraão. Então o apóstolo Paulo explica essa questão dizendo, em Gálatas 3, 7 ao 9, ora, tendo a Escritura previsto que Deus haveria de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Isso é forte demais, Brasil. Então isso quer dizer que desde o início o plano de Deus era trazer a salvação a pessoas de todas as partes da terra através de um descendente de Abraão. E quem é esse descendente? Jesus Cristo. Esse descendente através do qual todas as nações são benditas. É através de Jesus. Essa promessa que Deus fez a Abraão cumpre-se em Jesus. Jesus Cristo é esse descendente, através do qual todas as nações são benditas, portanto, pela fé em Jesus. Agora, pessoas de todas as nações são feitas descendentes de Abraão. Isso é forte demais, Brasil, é muito forte. Por isso nós lemos em Gálatas 3, versículo 28 e 29, também Gálatas 3, 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E mais, nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Gálatas 3, 28 e 29. Olha, queridão, queridona, então os filhos de Abraão são aqueles que compartilham da mesma fé que lhe foi imputada como justiça. Está aí em Romanos 4, 3. Não há nada que alguém possa fazer por seu próprio esforço, não, senhores, não, senhora, para se tornar um filho de Abraão. Pois são feitos filhos de Abraão, descendente de Abraão, somente aqueles que receberam pela fé aquilo que Deus fez por eles ao confiar em Deus e guardar a promessa de sua aliança, creu no Messias que haveria de vir. Hoje somos feitos filhos de Abraão quando cremos no cumprimento da promessa, isto é, o Messias já veio. Ele hoje é o nosso Senhor,
é o nosso Salvador e um dia virá arrebatar a sua igreja, nos levar para consigo mesmo. Então, meu amado, aí já quando chega em Gênesis 25, 7, esses, pois, são os dias de Abraão. Ele viveu 175 anos e morreu. Ele morreu com 175 anos de idade. Gênesis 25, 7. Então, 98 anos de idade, ele foi Abrão, e depois o seu nome foi mudado para Abraão, e passou 76 anos sendo Abraão, total de 175 anos. Agora, quase um quarto do livro de Gênesis é dedicado à vida desse grande patriarca Abraão. Quase um quarto do livro de Gênesis é dedicado ao grande patriarca Abraão. Mais de 40 referências a Abraão são feitas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, também não diminui a importância da vida e do caráter de Abraão. Há cerca de 75 referências a Abraão no Novo Testamento. Na carta aos Romanos, capítulo 4, o apóstolo São Paulo escolheu Abraão como o melhor exemplo de um homem que é justificado diante de Deus pela fé e não pelas obras. Tiago, o meio-irmão de Jesus, em Tiago 2, 21 e 23, Tiago se refere a Abraão como um homem que demonstrou sua fé diante dos homens por suas obras. O escritor aos Hebreus, em Hebreus 11, 8 ao 19, cita Abraão como exemplo de alguém que andou pela fé. O escritor aos Hebreus, ele dedica mais espaço a Abraão que qualquer outro indivíduo no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 7 ao 9, Paulo escreve que os cristãos são filhos de Abraão pela fé e por isso herdeiros legítimos das bênçãos prometidas a Abraão. Que coisa tremenda, que história maravilhosa desse grande patriarca Abraão. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ajude.